boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Já iremos começar a nossa live. Boa noite a todos, boa noite quem está chegando. Nossa live sobre sexualidade. Bora lá, deixa eu tirar isso aqui que eu quero melhorar aqui. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Aos que forem chegando e que estiverem em algum dos meus grupos, eu peço por favor que... Deixa eu avisar que a gente vai começar. Boa noite a quem tá chegando. Tava com medo de perder? Boa noite, Camila. Vai perder nada. Agora vamos iniciar a live, né? Vamos trazer aí, deixa eu botar aqui o... Boa noite, vamos... Já você solicita aí pra gente começar. Eu passado inteiro e fizesse parar de chover, os primeiros erros só, meu corpo viraria sol. Mas só chove, chove. Simbora! Boa noite a todos que entraram. Boa noite a todos que entraram. Boa noite, Neia. Boa noite. Boa noite, Hilda. Boa noite, o pastel mais gostoso que a gente pode encontrar por aqui. Oxente manhinha. O meu pastel top 5. De você. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Tô dando só uns minutinhos aí pra chegar mais gente. Dá tudo certo. Depois eu vou pedir pra vocês, por favor, que tá nos meus grupos, colocar o link lá, que eu não consigo aqui. Gente, tá bom o som, imagem de som, tá bom? Imagem, som, tudo ok? Boa noite, Fabine, boa noite, Célia. Vamos se achegando. Sueli Campos, eu já falei, todos vocês. Márcia. Gente, agora que eu me lembrei, cadê meus brincos? Espera aí. Rapidinho. Bora lá, já estão chegando vocês, vamos...
Quem puder colocar o link no grupo, ou nos grupos aí, eu agradeço. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse link. Acho que é aqui. É engraçado, eu não consigo pegar esses links aqui. Muito engraçado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, boa noite para todos vocês. Camila, quando você quiser. Já colocar aí. Olha só, tá vendo a diferença agora da mulher com brinco? Vamos iniciar. Lembrando que essa live aqui, quem puder deixar gravada, compartilhar o link, agradecemos. Conseguiu entrar? Por que você não conseguiu entrar? Conseguiu, aê! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá ok? Vamos E meu Sua áudio? imagem está ok, o áudio também. Simone Araújo aqui, vou me apresentar para vocês que ainda não conhecem, né? O meu trabalho aqui, trabalho com as psicoterapias sistêmicas e hoje nós estamos dando esse pontapé, esse passo, que vamos começar essa live falando da sexualidade tanto no quesito sistêmico, né? Como também um pouquinho vamos levar lá no final para questão mais da espiritualidade, tá bom? Vamos fazer um tour bem completo. E junto desse tour, nós vamos estar aí também com a Camila, né? Trazendo para a gente toda uma parte bem mais específica que ela vai trazer de conhecimento para a gente com relação às neuroses, né? Então, você pode se apresentar? E seja bem-vindo a essa casa. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão, Simone, por esse convite, né? Pela parceria. É um tema muito importante, unindo os conhecimentos, dá para trazer assim, uma visão mais ampla e prática sobre o que é a sexualidade. Eu sou psicóloga há 13 anos. Iniciei a minha jornada de nichar e trazer a especificidade para a sexualidade e relacionamento em 2019, devido a questões de clínica, experiências clínicas com mulheres, né, com as demandas femininas no consultório, e também pela minha experiência social que me fez trazer esse foco e colocar para o mundo esse conhecimento sobre o que é sexualidade. Então, hoje, o meu trabalho, ele só existe, primeiro, porque foi uma questão minha, enquanto mulher, enquanto demanda, e diante da minha função, na experiência clínica, escutar outras mulheres que também tem histórias que parecem esbarram na minha. Então, é um trabalho que, além da teoria da psicologia da profissão, também é muito baseado na minha experiência. Seja muito bem-vinda, né? Como eu já te falei. O áudio tá dando um pouquinho de chiado. Pode ser um fone, tá? Pode ser um fone. Para todos estão assim? Você tem esse retorno também, Simone, de chiado? Ou é? Um pouquinho. Eu acho que o microfone tá um pouquinho perto da boca, tá? Fale aí. Fala aí agora um pouquinho. E agora? Melhorou? Melhora, tá?
Qualquer coisa depois a gente testa, é, a gente testa sem o fone para ver. Eu tô tentando só Pode. publicar aqui o comentário. Peraí, só um momento. Quem tiver perguntas, se prepare. E se tiver todo mundo afim, depois a gente pode fazer um VIP com perguntas mais, tá? No Zoom, tá certo, gente? Eu no Meet, tá bom? Por quê? Melhorou? Melhorou? Eu acho que é quando fica muito perto da boca. Ah, então tem que ficar mais longe. É, um pouquinho. Mas vocês me escutam. Sim, estamos lhe ouvindo, sim, tá? Então, vamos lá, vamos dar início. Partindo do princípio aqui que a gente vai tratar, eu vou começar a falar um pouco da sexualidade a partir dos traços de caráter, né? Por quê? Porque a maioria das minhas terapeutas que me seguem, que fazem aula, que fazem mentoria, elas entendem muito dessa visão dos traços, né? Então, a partir dessa eu queria fixar o nome da live, mas não estou conseguindo. A partir desse princípio, nós vamos entender que temos na nossa base de formação, toda a base de formação, ela é em padrões, tá? Todo o universo, tudo é estruturado em padrões. Se a gente for lá ver, né, a escala Fibonacci, ela está praticamente inserida em todo tipo de geometria que a gente encontra na natureza, que a gente encontra no corpo humano. Então, de verdade, tudo é padrões, tá? Como tudo é padrões, o Reich, ele padronizou através de observações que são sistêmicas também, tá? Ele olhou e ele começou a categorizar e ele começou a compreender que tinha modos operados, eu vou dizer assim, né? As pessoas funcionavam em modos que aqueles modos, por incrível que pareça, se encaixava em um formato de X parte do corpo em um formato específico. Então, um exemplo, tinha pessoas que tinham boca muito carnuda e essas pessoas, geralmente, elas tinham uma facilidade em comunicar. E ele foi pegando isso e foi categorizando em todo o seu trabalho, né? Ficou um trabalho excelente aí. Ele padronizou os traços de caráter, certo? Com base nessa visão dos traços de caráter, ele começou a padronizar os tipos de caráter que são, na verdade, mais de 11, tá? Mais de 11. Mas hoje a gente enxuga e simplifica e fica com 5 que são mais importantes e principais. Esses 5 traços, eles são o comunicador, o pensador, o comunicador, o estrategista, o consolidador e o realizador. Aqui nós denominamos com esses 5 nomenclaturas, mas existe uma nomenclatura mais específica que é usada, né? Como base lá de estudos e pesquisa, que são nomes diferentes. Mas eu prefiro tratar com essa nomenclatura porque torna mais fácil. Porque quando eu falo pensador, todo mundo já associa o pensador tanto à cabeça como a que é uma pessoa que pensa, que tem muitas ideias, que pensa muito e que tem muitas ideias. E que provavelmente também vive no mundo interior do seu mental. Então, são essas 5 nomenclaturas e a partir, né, para quem está chegando aqui a primeira vez, a partir de tudo isso, a gente vai compreendendo, por exemplo, que o pensador, ele sim, ele tem essa facilidade de ficar aqui no mundo das ideias, de ficar nessa caixinha chamada cabeça, tá? Comunicador, já estamos dizendo, ele tem a facilidade em se arquitetar melhor pela boca.
né? Pela boca. O estrategista, ele tem uma facilidade em articular. E quando a gente fala em articular, nós lembramos que o esqueleto, ele é dividido em esqueleto, o esqueleto a parte fixa, né? E o esqueleto apendicular, que de verdade são braços e pernas, por quê? Porque são eles que não são fixos no corpo, tá? Quando a gente vai para o consolidador, né? A gente entende que ele tem uma estrutura, já pelo próprio nome, consolida. É algo mais fixo, mais pesado, mais pé no chão, mais firme, tá? Então, é algo que, se a gente for pensar em algo bem sólido, a gente vai pensar numa rocha, né? Uma pedra, uma rocha, algo bem ali estruturado. E que, inclusive, também armazena muita energia por conta disso, porque ele tem que ser pesado, ele tem que ser forte. E aí, quando a gente vai para o realizador, a gente já pensa o quê? Nossa, o realizador a gente já associa quem está ali a todo tempo se movimentando e realizando. Então, de verdade, se a gente for associar dessa forma, a gente vai entender o pensador cabeça, o comunicador boca, né? O estrategista vai utilizar-se muito do seu tronco, tá? O consolidador, ele vai ser essa parte que nos fixa, que fixa nossas pernas no chão, que é o quadril, e o realizador é o que corre, é as pernas, né? Então, com base nisso, eu apresento para vocês os cinco padrões arquetípicos de traços de caráter humano. E vamos entender, tem exceções que fogem à regra? Tem, sempre tem. É padrão, é algo que se pegou e se tornou mais fácil, né? Entre aspas, foi pegado, foi colocado em caixinhas para se tornar mais fácil um aprendizado. Mas isso não quer dizer que isso é uma verdade absoluta e real. Mas quando a gente vai para o dia a dia, a gente percebe que faz muito sentido tudo isso, tá? E torna, inclusive, bem mais fácil da gente entender, tá? Da gente entender algumas movimentações que as pessoas elas conseguem fazer, tá bom? Então vamos lá. Com base nisso, da mesma forma que o exemplo que o comunicador ele usa a boca dele para comunicar, a gente vai também entender que na base da sexualidade desse comunicador, ele também vai gostar de usar muito a boca, tá? Aí pode ser também para comunicar, como para outras funções e atividades na sexualidade, tá bom? Então, essa é mais ou menos a base que a gente vai utilizar dos traços de caráter no workshop, tá? Seu corpo revela a sua sexualidade. Vai ter, depois desse, vai ser o seu corpo revela seu inconsciente, porque, de verdade, cada parte do nosso corpo tem uma ligação, tá? Com o macrocosmos. Então, cada parte do nosso corpo, hoje a gente tem um entendimento, né? Que para o ser, ele ser completo, é corpo, né? Corpo, alma, tá? E espírito. Então, tem que estar os três interligados, tem que estar esse conjunto harmônico. Quando a gente fala espírito, é o quê? É uma conexão real com o todo, com Deus, com algo maior, tá bom? Então, com base nisso, a Camila, ela também vai trazer aqui para vocês Posso algumas, te fazer né? uma pergunta, Simone? Pode sim. Esses traços que você acabou de listar para gente se identifica pelo formato do corpo ou não? Existem duas formas, tá? Hoje, existem duas formas da gente encontrar esses padrões e a gente, né, entre aspas, diagnosticar esses padrões. Primeiro, pode ser sim pela forma do corpo, por isso que eu falei, toda regra tem exceção, como
também pode ser pela forma como a pessoa expressa a sua construção do pensamento. Tem essas duas formas, tá? Então, por exemplo, eu posso estar conversando agora com a Camila e entendendo pela forma que ela constrói, né, faz a linha dela de construção, tanto de comunicação e fala, como de posicionamento, como eu posso analisar pela estrutura corporal. Existem as duas formas são utilizadas hoje, tá? As duas formas são utilizadas hoje. A gente tem também, inclusive, grupos de estudos, informação sobre isso, tá certo? Para quem estiver aí, que é a primeira vez que eu vou falar, né? Porque essa live ela ainda vai rodar muito e a gente vai salvar ela, vou salvar ela também. O que que acontece? Existem essas duas formas da gente encontrar, ou diagnosticar, ou então da gente mapear esses padrões. E os Certo? traços de caráter masoquista, oral, rígido, tem uma ligação com o que você trouxe ou não? É a nomenclatura que a gente usa em estudos, né? Geralmente eu não trago essa nomenclatura nas lives por qual motivo? Porque muita gente leiga passa, né? Quando a gente vai falando essas nomenclaturas, o conhecimento, eu costumo dizer, que ele é uma faca de dois gumes, né? Ele é uma faca de dois gumes. Então, quando alguém se depara com conhecimento e que não está familiarizado com algo ali, o que que acontece? Assusta. E às vezes a pessoa corre e foge e nunca mais volta. Por quê? Porque o que ela ouviu ali naquele momento, foi complicado demais, foi disruptivo demais para o que ela veio buscar. Então, por exemplo, se é alguém que já está aqui, né, no nosso rol, que já está no desenvolvimento humano, que já está habituado a lidar com a gente aqui, tá tudo certo, tudo tranquilo. Então, mesma coisa, só muda a nomenclatura. Mesma coisa, é só uma atenuação que traz menos impacto de ser menos impacto ao inconsciente da pessoa, tá? Então, eu queria que você começasse também, Camila, a falar. Você falou um pouco agora sobre o tema que você vai abordar e eu volto já já também com mais umas pinceladas sobre os traços, tá bom? Ou a gente vai fazendo complemento uma com a outra. Tá? Claro, né, eu acho que esse diálogo ele é fundamental para o entendimento e ampliar o assunto. Você trouxe, Simone, algo muito importante quando a gente fala sobre sexualidade, o corpo. O corpo é a expressão da sexualidade. Que corpo é esse que eu habito? Não só esse corpo biológico, né, físico, mas também o corpo atravessado pelos discursos externos de repressão da cultura, da sociedade, religioso, né? É um corpo que ele é afetado pelo externo. Existe o corpo emocional e o corpo espiritual, né? A nossa alma, a nossa espiritualidade, a conexão com algo maior, com a fé, com a sua crença, com Deus, e também essa espiritualidade de conexão consigo mesmo, né? De voltar o olhar para si, um estado de presença. Então, para a gente falar sobre sexualidade, disfunção sexual, tudo que esse corpo apresenta como dor, como prazer, como sofrimento, como erótico, como desejo, a gente precisa entender que corpo é esse que eu habito. Né? Quais registros, memórias, emoções existem nele desde lá da minha infância, do meu ambiente familiar, do meu legado familiar, da minha relação familiar, do que me foi passado como educação, valores. Foi um corpo reprimido pelo discurso dos pais. Foi um
corpo ignorado, foi um corpo que recebeu afeto. Para isso é só a gente voltar, fazer uma retrospectiva e pensar, né? Como que foi meu bem, como que foi o meu ambiente familiar? O que eu recebi dos meus pais de afeto, carinho? Eu tive mais irmãos, teve diferença entre mim e os meus irmãos, se eu sou homem, se eu sou mulher, eu percebi uma diferença no tratamento. Tá dando um eco, né? Tá Mas dando vocês um estão pouco, tá dando um pouco. Faça só um pouquinho mais o microfone, mas eu tô conseguindo entender. Vago. mais sem entender mesmo dando eco? Tá dando um pouco de retorno, tá? Mas eu consigo lhe entender. Vocês estão conseguindo entender ela? Porque eu estou conseguindo, gente. Não sei o porquê, gente, tá dando. Mas eu estou conseguindo lhe entender, Camila, tá? Eu acho que Conseguindo lhe desafio. entender. Bom, então a gente Pronto. pensa sexualmente nesse corpo que a gente habita, que é falado, que é reprimido. Então cada um vai trazer essa consciência, essa retrospectiva da sua infância, do seu ambiente familiar, o que recebeu de afeto, de legado, de valores. Tem tipo. Você quer fazer a experiência tirando o fone para ver? Então, enquanto você vai organizando o seu fone aí, é muito importante isso que você trouxe, porque de forma sistêmica, a gente entende que quando a gente vai para a sexualidade, não vai em dois. Vai a mulher, né, ou né, a energia feminina, vai levando os pais também, os avós, não é verdade? A energia masculina também vai levando o seu sistema familiar ali, por quê? Porque tudo que foi aprendido dentro daquele lar, né, como você falou, está registrado ali como parte de como eu me movimento para a sexualidade. E uma coisa super interessante nisso, que talvez muita gente não saiba, é que toda vez que a gente se movimenta para a sexualidade, a gente está dando, que isso vai acontecer na adolescência, né? A gente está dando um passo para a vida. A gente está sinalizando o quanto a gente quer já se desvencilhar desse sistema familiar e se entender como um ser, né, integral ali, que é só aquele sistema familiar, é uma extensão, mas eu estou aqui e quero me sentir como um todo. Por isso a gente dá um passo para a sexualidade que, em contrapartida, o passo com a sexualidade é a perna esquerda, em contrapartida, a direita também vem à frente. Então, quando a gente começa a enxergar o mundo e entender que existe a sexualidade, a gente também começa a entender que existe o dinheiro, que é essa energia que caminha junta, né, em direção à vida. Pode fazer o seu teste e o Melhorou. complemento aí dessa. Melhorou. Eu só não vou garantir silêncio, porque eu moro em prédio, então às vezes tem barulhos externos aqui. Não se preocupa, não. Fica melhor aqui. Eu acho que você trouxe uma coisa muito importante para a gente pensar a sexualidade, que sexualidade não é sexo, sexualidade é vida, né? É um movimento que eu faço para o mais, para o adultecer, né? Mas, inicialmente, lá na infância, quando a gente é bebê, por uma questão de sobrevivência, de necessidade, a gente precisa do outro. Então, a minha sexualidade na infância se constitui a partir do outro, do olhar do outro, do cuidado do outro, do carinho do outro, do afeto do outro. Porque uma criança, ela necessita do outro para a sobrevivência. Quando
eu vou para a adolescência, ainda eu dependo desse olhar do outro, do grupo, da aceitação, para me constituir enquanto sujeito, né, do pertencimento. Na vida adulta, a sexualidade é o ser adulto. Quando, principalmente a mulher, quando chega para mim com uma queixa sexual, de dor na relação, de não conseguir ter orgasmo, de não conseguir ter prazer, e quando eu faço essa retrospectiva, muitas mulheres estão presas nesse olhar materno, nesse discurso materno de repressão. Então, elas não fizeram a transição para o adulto. Existe uma menina que precisa ser curada, né? Quem faz sexo é o adulto. Quem lida com erotismo, com desejo, com prazer, é o adulto. Então, essa sexualidade ainda está presa em algo dessa infância, dessa repressão, que nós sabemos que culturalmente e socialmente a mulher, essa questão de gênero, a mulher ela tem uma repressão sobre o ser mulher e a sexualidade. Então, quando a gente fala de sexualidade, é o ser e o estar no mundo, é a nossa existência, quem eu sou, o que eu gosto, como eu lido com afeto, como eu lido com o meu corpo, como eu lido com a minha autoestima, como eu lido com as trocas, com o outro, como eu lido com o mundo externo, como eu recebo esse mundo externo. E a sexualidade, ela vai impactar na forma do meu sexo, né? Então, quem eu sou na cama é quem eu sou na vida, né? Se eu sou uma pessoa muito travada, muito envergonhada, né? Um corpo mais tenso, uma pessoa mais rígida mesmo na vida, consigo relaxar aqui, né? Se é uma pessoa tranquila, né? Eu sempre estou em estado de tensão, eu vou levar isso para a minha intimidade, para o sexo. Sou uma pessoa mais tranquila, mais leve, de bem com a vida, sem tanta neura, eu vou conseguir lidar com o sexo, encarar o sexo de uma forma mais bem resolvida. Então, a gente coloca em live, né, Simone, separado os conceitos de forma didática para vocês entenderem. Mas na prática está tudo interligado, né? Não tem como a gente separar, né? O sexo, ali a hora, né, do ato sexual, do prazer, né, do coito, da minha sexualidade. Mas quando eu penso na minha sexualidade, né, necessariamente eu não estou falando do sexo, do ato sexual. Então é isso, né? O corpo, o que representa para mim a sexualidade? É esse corpo que nos habita, né? Um corpo integral, físico, espiritual e emocional. Não tem como a gente dissociar a sexualidade desses três elementos. E eu achei bem interessante você falar, né, que a sexualidade tem essa relação com o corpo, porque muitas pessoas não sabem que, por exemplo, os fluidos corporais que são produzidos na hora do relacionamento sexual, eles primeiro começam a ser produzidos nos corpos sutis. E depois que ele desce para o corpo físico, quer dizer, começa lá pelos corpos emocional, todos esses corpos, para depois ele se pronunciar aqui, fisicamente, né? E isso é bem interessante da gente trazer, porque isso também vai trazer uma parte da questão da sexualidade voltada ao espiritual, porque é muito importante o que a Camila falou aqui. A sexualidade, ela não é sexo. Sexo e sexualidade são duas coisas distintas. Por exemplo, hoje a gente sabe que o sexo, de verdade, ele é apenas, muitas vezes, uma retraumatização para algumas pessoas, tá? Porque de memórias que ficaram encapsuladas lá na infância. Então, quando chega, às vezes, uma mulher para fazer, né, terapia, para fazer algum atendimento, que ela fala, é muito comum, mais do que se imagina, tá? Ela trazer um relato. Por incrível que pareça, a pessoa que eu me relaciono sexualmente, ela faz coisa X
que isso é uma retraumatização para mim de abusos passados. Então, isso é tão importante, gente, é tão importante a gente entender. Por quê? Porque de verdade aquela pessoa não está tendo uma sexualidade saudável, ela está apenas praticando sexo. E isso traz também uma relação com a parte espiritual, que eu falei aqui para vocês, né? A gente num relacionamento sexual, a gente pode sim, tá? Trazer, receber karma da outra pessoa. Por quê? Porque é energia, porque tudo começa nos corpos espirituais e sutis. Então, às vezes acontece, tá? Disso reverberar na sua vida e reverberar energeticamente em você, sim. Caso você não tenha consciência do porquê você está se movimentando, ou como você está se movimentando na sexualidade, e isso aqui não quer dizer nada com relação à religiosidade, ou com travas, ou que você não possa fazer absolutamente com seu parceiro aquilo, qualquer coisa que lhe dá prazer. Isso não tem relação com isso. Isso tem relação a justamente o prazer, né, Camila? Toda a diferença está nisso, né? Do quanto de consciência do que você está fazendo e do quanto de prazer que você está tendo consciência que está tendo ali. Você quer aprofundar isso aí pra gente? É tão interessante esse assunto, né, que a gente vai falando e vai ampliando e trazendo insights, né, do quanto que é importante o processo de autoconhecimento, porque às vezes eu estou ali com uma parceria e as minhas memórias, os meus registros emocionais do que é sexo, para mim cada um vai ter o seu conceito do que é sexo. Se isso é traumático, está mal resolvido, um gesto, um toque, um cheiro pode despertar em mim algo doloroso. Isso, exatamente. Pode despertar e uma coisa que a gente precisa começar a curar e a ressignificar em nós, mulheres, é essa obrigação, essa tarefa de que a mulher ela precisa satisfazer o homem, né? Se ela é casada, ela tem que cumprir a obrigação de mulher. E às vezes, por medo, julgamento, não sabe como que a parceria vai acolher uma negativa, ela tem medo, ela trava, não consegue parar ali aquela relação sexual, dizer que não está bom, e ela continua. Então acaba que além de uma violência ali, com outra é uma autoviolência. E as mulheres, algumas elas vão acumulando, porque muitos homens não sabem lidar com a negativa de que a mulher ela não quer sexo, e que a forma como esse homem conduz não é bom para ela, que ele precisa repensar o seu toque, a sua abordagem. E homens que se ofendem, brigam, né? No outro dia fica com um bico desse tamanho, dia sem conversar, e a mulher ela evita muito esse desconforto. Por isso que é importante esse autoconhecimento de entender o que é o sexo para mim, qual é o meu limite, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu vou bancar, o que eu não vou bancar, o que eu estou disposta a trazer como comunicação para minha parceria. E eu acho que o mais importante é repensar que relação é essa que não permite você se posicionar por medo da sua parceria brigar com você. Que parceiro é esse? Isso envolve, aí, trazendo agora para a sistêmica, né? Isso envolve a profundidade da relação. A gente traz um conceito dentro da sistêmica que a maioria das pessoas elas não estão se relacionando, elas estão convivendo, às vezes, na mesma casa, mas elas não têm relacionamento. Se você não tem intimidade com seu parceiro para falar das suas fantasias sexuais
para falar o que te satisfaz, o que não te satisfaz, você, de verdade, você está posicionado apenas como ali duas pessoas dentro de uma casa, mas você não está se relacionando. Porque isso não é relacionamento. Relacionamento é profundidade. É eu me abrir, eu ter tanta confiança naquele parceiro que eu tenho a capacidade de confiar meu corpo para ele conduzir. Por quê? Porque isso é relacionamento. Eu permito que ele conduza, porque de verdade ele me conhece intimamente. Então ele vai saber os meus limites. Nós conversamos antes disso. Nós estabelecemos, às vezes, acordos seguros, até dentro, na hora da prática, né, da sexualidade do casal. Existe, você pode estabelecer. O seu parceiro tem um desejo, você tem um desejo, estabeleça limites seguros, né? O limite do até aqui, quando eu pedi para parar, é porque de verdade não está me fazendo bem. E você tem que confiar muito naquele parceiro. Para quê? Porque você sabe que quando não estiver te fazendo bem, ele vai entender. E as pessoas não entendem que, de verdade, isso que é intimidade. Intimidade não é conviver com uma pessoa dentro da casa. Intimidade não é eu convivo com uma pessoa dentro de casa há, sei lá, 18, 20 anos. Não. Intimidade é você conhecer o seu parceiro tão profundamente a nível sexual, e ele te conhecer tão profundamente a nível sexual, que você é capaz de confiar sua integridade física a esse companheiro. Olha só que diferença, né? E tem muitas pessoas que não entendem o conceito verdadeiro de relacionamento. Estão dentro de contratos, de acordos, estão convivendo. E trazendo também da parte sistêmica, isso que você falou, é super importante porque hoje, dentro de tudo que a gente estuda de expansão de consciência e de sistêmica, a gente entende. É nossa responsabilidade a sexualidade saudável. É minha responsabilidade. A do meu companheiro é responsabilidade dele. Por quê? Porque do lado de cá tem uma criança interior e do lado de lá tem outra. Então, nós curamos a nossa criança interior e nos sentimos bem conosco para que a gente tenha a capacidade de ir. Porque o relacionamento sexual é de adulto. Não tem como pegar uma criança que foi totalmente ferida no relacionamento sexual e querer, um exemplo, vou citar a mulher, mas tem nomes também, e querer que essa mulher vá para dentro de uma sexualidade e tenha uma sexualidade saudável. Então, de verdade, é responsabilidade também dessa mulher cuidar dessa criança que foi ferida, às vezes, na infância, e que ela não sabe por que essa prática, às vezes, sexual, né? Tem mulheres que realmente têm dificuldade, né? Tanto com ressecamento, como com dedos, já sabe. Por quê? Isso tem relação também com o emocional, com traumas que essa mulher teve e ela nunca foi olhar para isso. Então, é um dever, na verdade, de cada um de nós, tanto do parceiro como da parceira, tanto do homem como da mulher, tanto da energia yin como da energia yang, olhar para esse ser integral e curar para que possa ir para dentro de um relacionamento sexual com facilidade, com fluidez, libertando as suas fantasias, os seus desejos. Gente, de verdade, toda fantasia e desejo é atrelada a sonhos. Se você não consegue falar com o seu parceiro sobre as suas fantasias, sobre sua sexualidade,
você também não vai ter coragem de realizar seus sonhos com essa pessoa. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque sonho está atrelado a desejo, que também está atrelado a todo esse movimento de caminhar de forma saudável para a vida. Como um adulto, um ser integral que sabe de verdade o que quer, como se posiciona. Então, eu entendo demais, Camila, quando a gente entra nas questões das neuroses, né, sexuais aí, porque tem pessoas que têm dificuldade, né, de ressignificar coisas que aconteceram, tem dificuldade de entender a sua sexualidade. E eu queria que você falasse um pouquinho, só dando umas pinceladas, por exemplo, o que é que chega, qual a maior neura que chega no teu consultório, geralmente? Uma feminina e uma masculina, para a gente entender. Simone, eu vou complementar um pouco a sua fala aqui. Assim, gente, tudo é interessante, tudo é importante, né? Às vezes eu tento pegar, destacar, mas é impossível. Assim. Lembrando o pessoal, Camila, que a gente vai aprofundar tudo isso muito mais no workshop. Tá muito top, vale muito, mas muito a pena, sim. Principalmente para quem é terapeuta, para quem está querendo trabalhar com sexualidade, para quem está querendo entender tudo isso. Porque lá a gente vai colocar tudo nos mínimos detalhes. Eu acredito que a intimidade com o outro, ela só acontece de um lugar muito genuíno e verdadeiro quando eu tenho intimidade comigo. Eu preciso acessar a minha sombra, né? Aquilo que eu abomino, aquilo que eu não quero encarar. Porque como que eu vou falar sobre a minha fantasia, o meu fetiche, se eu não assumo para mim que eu tenho? Não, isso aqui não pode, né? E é errado, isso é pecado. É errado. Então, são vários discursos que a gente vai internalizando, que vai nos castrando, que vai nos reprimindo e trazendo essa culpa. Mas eu acredito que a intimidade, ela não é só um nível erótico sexual. É uma intimidade da vulnerabilidade, de deixar o outro me acessar, de acessar o outro e não colocar isso como uma forma de poder, sabe? Eu vou usar isso como outro no momento, puxar o tapete, a gente não quer. Então a gente precisa entender o que sustenta a minha relação afetiva, porque às vezes eu estou no casamento com dependência emocional, dependência financeira, medo de ficar sozinha. Então, às vezes, não é o amor, não é a genuinidade, né? Não é algo genuíno que une essas duas pessoas. Então, acho que o primeiro exercício é pensar qual que é a base, o que sustenta essa relação. Quais são os acordos, né? O que eu espero, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que para mim, assim, é inegociável para respeitar esse nível de intimidade. E tudo começa comigo, no meu processo de autoconhecimento, e não banalizar depois. Muitas mulheres entendem por um processo cultural e social de que a gente não precisa olhar para o nosso prazer, que a mulher ela não tem que ter orgasmo, que a mulher ela não pode se masturbar, que ela não pode ter esse empoderamento, essa liberdade, essa autonomia sexual com o próprio corpo. Então, às vezes, tudo que a gente vivencia é normalizado. É normal sentir dor na relação sexual, é normal não ter orgasmo, é normal. E a gente vai levando como assim, bom, é normal. E não é normal. A gente precisa romper e entender que existe um caminho de cura. Qual que é o caminho? Qual profissional? Eu não quero uma terapia sexual, tá? Mas qual profissional você vai escolher? Capacitado, ético, competente, que domina o assunto, que vai poder te ajudar. E eu preciso entender qual que é a minha emoção e o sentimento acoplado, ligado àquilo que eu tenho. E a gente consegue resolver, né? Então, entrando nas disfunções sexuais, o que eu mais
mais recebo, Simone, feminino, a mulher que tem baixo desejo sexual, né? Aí é natural, né? É normal eu ter baixo desejo, o homem tem mais mesmo, isso é do homem. Então a gente vai normalizando, né? Então a mulher tem A mulher é forno a que lenha, o homem é forno a gás, né? Né? Não tem essa história. Isso não existe, gente. Isso peraí, não só porque eu existe. sou mulher, eu vou me conformar em ter menos desejo do que o homem? Não, peraí, eu posso ter tanto ou mais desejo do que o homem. Por quê? Que eu tenho que ter menos. Isso é normal, a mulher, e eu vou aceitar, eu vou me conformar. Por isso a gente vai conformando com algumas crenças, com algumas verdades que não são questionadas, né? Impôs e a gente repete. Não, espera aí, eu tenho um cérebro, preciso começar a pensar e a questionar. Isso que eu venho repetindo, para mim precisa fazer sentido. Né? Dentro da sexualidade não existe certo ou errado. Existe o que faz sentido para mim e quando eu começo a viver precisa ser saudável, né? Então tem mulheres que sentem bem, que não querem trabalhar a sexualidade, mas não é motivo de sofrimento. Tá tudo certo. Tá tudo Vamos certo. respeitar. Ok, agora tem mulher que sofre, né? Então o sofrimento, ele é a referência de que precisa ser tratado, de que algo me incomoda, de que algo está disfuncional, né? Então, peraí, eu tenho baixo desejo sexual, mas eu sofro com isso, né? Então, O meu companheiro, né, compreende e dá tudo certo pra gente. Eu sinto, sabe o que também, Camila? Que a maioria das mulheres, elas têm dificuldade em procurar uma terapeuta para falar de sexualidade, porque elas às vezes podem ter medo de que a gente já vá levar isso, por exemplo, para a questão da relação que ela teve algum abuso infantil, entendeu? Ou algum abuso durante a vida. E elas têm muito receio, né? Só que, de verdade, o caminho é o inverso, né? É entender. Você estava falando aí agora, e foi muito interessante você falar, a mulher que tem baixa libido, né? Quando a gente vai entender, no ponto de vista dessa padronização dos caráteres, né? Dos caráteres, a gente vai entender que existe sim um perfil que tem baixa libido e existe um perfil que tem a libido altíssima, tá? Que tem a libido muito alta e que é super natural. E se eu tenho essa libido baixa, linkando isso um pouco ao que a gente estava falando sobre fantasias, tem traços que eles preferem ser submissos na hora do relacionamento. Tem outros que eles preferem ser o líder e conduzir. E isso é independente de ser homem ou mulher. É independente. Vai ter traços que pode ser mulher, mas que ela prefere o domínio. Vai ter traços que pode ser homem, mas ele prefere ser o submisso. E quando eu estou falando de submisso, eu não estou falando em termos, gente, de relações pesadas. Que isso também é natural. E se for um acordo consensual entre os dois, tá tudo certo. É o desejo de cada casal. Dentro do desejo de cada casal, tá tudo certo, não tem nada de errado. O que tá de errado, Camila, eu não conhecer o meu corpo, eu não conhecer onde eu gosto de ser tocada, eu não conhecer o que eu gosto de fazer com meu parceiro, eu nem saber, porque eu nem tento, porque eu tenho vergonha. Por quê? Porque de verdade, às vezes eu tenho medo que ele me taxe por termos aí, entre aspas, né, que a gente não precisa falar aqui, que às vezes é pejorativo. Mas, se eu contar para vocês que tem casais que gostam de usar palavras de baixo escalão na hora. E tá tudo certo, eles gostam. Apimenta para eles aquilo naquela hora, naquele momento. Tá dentro do respeito, né? Baixo calão, mas desse respeito, né? Nesse linguajar. Dos acordos, né? Que ali estão existindo entre eles. E isso é saudável. Isso é saudável. O que é saudável é tudo que saiu dali e não foi acordado. Então, por exemplo, vamos falar uma coisa bem diferente aqui, né?
Casais que escolhem fazer trisal, por exemplo, né? Cara, se tiver dentro do acordo deles, é saudável. É entre eles, ninguém tem nada com isso. Mas, realmente, às vezes, a sociedade, né, impõe tanto julgamento, impõe tanto peso, impõe tanta culpa, que, às vezes, a pessoa tem até aquela fantasia, mas sendo culpado. Por quê? Porque eu estou fora de um padrão da sociedade, né? Retornando para você, que eu fiz esse complemento, você estava falou do feminino, que mais vinha, e da parte masculina? Disfunção erétil. E aí entra um ponto muito interessante, como que se dá esse processo da masculinidade, que por falhar uma vez para o homem, ele já considera que tem um problema. Ele não pode perder a potência da ereção, ele não pode falhar, ele já fica desesperado, tem um problema, tem algo de errado comigo, né, sou menos homem. E a gente precisa começar a encarar com mais leveza a sexualidade. Para caracterizar como uma disfunção sexual tem critérios, né? Precisa ser constante, precisa causar um sofrimento muito grande, um período de 6 meses, né? Então, o corpo, como a gente disse, que o corpo é a sexualidade, às vezes esse corpo ele vai responder a um estresse, a uma tristeza, a uma preocupação, até mesmo a questão hormonal, fisiológica, e ele não vai dar conta, né? O corpo ele tem vontade própria, né? E às vezes a gente esquece que o nosso órgão sexual, ele é um conjunto. Ele não é um órgão independente que funciona independente do que eu estou pensando e sentindo. Então, às vezes, esse corpo ele não está afim de uma troca sexual. Né? Ele está dizendo, indicando que ele quer outra coisa. E aí a gente pensa que o saudável, o normal, é ter que dar conta e responder independente do que a gente está vivenciando. Então, é uma questão de... a gente está falando aqui do que é normal, do que não é, né? Mas assim, de normalizar. Né? Às vezes eu vou falhar, tá tudo bem. Né? Às vezes eu não vou conseguir ter uma ereção potente, não tem nada de errado comigo. Eu não estou doente, eu estou saudável, mas não funcionou. O que está acontecendo? Às vezes, né, você não quer ter uma relação, não, mas eu preciso estar ali, cumprindo, né, como marido, dando conta do recado, eu preciso. E isso já vai em um processo que não é leve, né, de cobrança, de tensão. Então, são essas duas coisas, né, o desejo, o baixo desejo sexual, né, a baixa libido da mulher, e acontece principalmente pela educação em sexualidade, a mulher que gosta de sexo curta, ela tá bunda, a mulher não pode gostar, você não pode demonstrar interesse, a mulher não pode gostar de sexo, não pode ter desejo, que é uma vício. Então a gente já traz internalizado um preconceito sobre o que é o sexo, né? Sobre o que é para mulher. Exato. E aí fica carregando uma culpa às vezes, e de verdade isso leva a, voltando um pouco para cá na questão sistêmica, né? Isso leva a repetir-se padrões dentro do sistema de quê? De sexualidade reprimida. Porque a gente entende que uma sexualidade reprimida, ali também foi reprimido algo na infância ou na vida. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Um exemplo. Lá atrás, ou a menininha ou o menino, né? Aconteceu, todo mundo sabe que criança tem curiosidade. E a criança teve a curiosidade. Às vezes, né? A gente sabe que antigamente, hoje não tem isso muito não. Mas se tinha, vai todo mundo... Pelo menos quando eu estudava no jardim de infância, era assim, todo mundo pelado na fila para ir tomar banho, no jardim de infância. Antigamente tinha, né? Hoje já não tem mais.
E aí, criava-se aquela curiosidade. Onde tem casa que tem criança pequena, tem curiosidade, né? E aí a criança olha lá, o menino olha para a menina olha para o menino, e os dois olham e dizem, nossa, é diferente, né? E vai ter a curiosidade, né? Vai ter a curiosidade. E naquele momento, o modo que é reprimida a criança, né? Que eu tenho inúmeros casos assim, que a criança foi reprimida, represou. Tapinha na mão, né? Tira a mão daí. Um tapa na mão, uma fala, né, muito pesada com a criança não tem entendimento, gente, do que é sexo, do que é sexualidade. O erotismo, né? Criança não é erótica. Criança não é erótica. Criança não faz, né, sexo. Criança brinca. Então, por exemplo, se tiver um relacionamento em que entre o casal eles gostem de brincar, na sexualidade, a gente sabe que ali teve crianças que a sexualidade foi descoberta de forma saudável, né? Porque eles brincaram lá atrás e agora continuam brincando e tendo prazer com a brincadeira, que são adultos, entendeu? Então, quando a gente vai olhar por esse aspecto, até a forma que se reprime a criança tem que ser observada. Por quê? Porque você tem que lembrar que você está reprimindo uma energia essencial. Agora não tem erotismo. O que vai ficar é o quê? A consciência, né, da descoberta. E de verdade, quando a criança não passa por essa fase de descoberta X agora, quando chegar lá na frente, vai ter que viver essa fase de descoberta. E às vezes ela não vai ser tão natural, porque tem pessoas que a gente sabe que ficaram adultas, que não tiveram vida sexual, não tiveram relacionamento sexual, às vezes, por conta de repressões dessa, né? Lá na sua criança, lá na criança interior, às vezes por causa de traumas, né? Que hoje a gente entende que o abuso, ele não é só o abuso sexual violento, tá, gente? Abuso sutil. E é muito importante, né, Camila, a gente trazer esse informativo aqui. Crianças que dormem na cama com os pais, tá? E que passam muitas horas dormindo ali naquela cama, tem estudos. A criança, como tudo é energia, ela ficou exposta muito tempo a figura, né, que entre aspas, que tem aquela conotação de sexualidade também. Por quê? Porque para a criança, no inconsciente, não tem muita distinção disso, tá? Não tem muita distinção disso. Por quê? Porque tá ali aprendendo, tá se conhecendo. De verdade, é descoberta. Não tem erotismo, como a Camila falou, mas tem um registro, tá? Exato. Tem um registro. Que dormiu na outra coisa, com uma pessoa desconhecida, né? Tem um registro. Outra coisa importante, Simone, da gente pensar, que a repressão, ela não é para a criança. O adulto reprime o que ele reprime em si da sua própria sexualidade. Então, se ele está dando ali, tira a mão daí, que é errado dar um tapa, é porque ele foi reprimido sexualmente, é porque a sua própria sexualidade é reprimida, ele considera como errado, né? E se eu tenho como bem resolvido a minha sexualidade, a forma que eu vou conduzir, né, quando eu pego ali, né, essa descoberta infantil, esse toque no vídeo, então a condução ela é diferente. Né? Então, adultos que têm a mente erotizada, que atribuem ao gesto infantil. Né? Então, a gente precisa pensar, né, sistemicamente, que esses adultos eles receberam de outros adultos essa repressão sexual. Exatamente. Exatamente. Estamos com 1 hora de live. Alguém quer perguntas? Vamos fazer já um VIPzinho. Pouquinho tempo aí, 20 minutinhos. Para quem estiver interessado no Zoom, tá? E outra coisa, né, que eu acho que marca muito, são os pais transarem no mesmo quarto que a criança está dormindo. Ah, mas meu filho é bebê, já dormiu. Gente, a criança registra memórias, sons, né, tudo. Então, isso é muito importante, a privacidade em relação
a criança. E a criança é muito curiosa, né? E além de curiosa, a mente da criança é totalmente abstrata. Então, de verdade, às vezes um registro que parece que não foi nada, mas na mente da criança, por ser muito abstrata, né? O registro vai ficar totalmente o que a gente mais vê, Camila. Quando a gente senta para fazer ressignificação, e é muito importante vocês saberem aqui, o abuso sutil, que é aquela passada de mão, aquela pegada, aquela sentada no colo do adulto, o ato de passar o papel higiênico na criança de uma forma que machucou, é tudo registrado, tá? E no inconsciente não tem distinção de abuso. Claro que o violento ele é muito mais pesado, o registro é muito mais forte. Mas é abuso. Então, sabe aquela coisa que quando vai lá no pediatra que faz aquele exercíciozinho de fimose? Aquilo é registrado como um abuso, tá? Sabe quando você leva a criança no médico e você não comunica à criança que o médico vai precisar examinar? Aqueles exames que são essenciais muitas vezes para as crianças, que é passagem de sonda, né? Que a criança que tem muita infecção urinária recorrente desde a infância, vai fazer um exame, precisa passar uma sonda. Tem que conversar com a criança. Pode ser um bebê, tem que conversar, tem que dizer: papai e mamãe estão aqui com você. Isso é necessário, é um exame, é um remédio, tá? Gente, pelo amor de Deus, ninguém usa mais supositório em criança. Não tem mais. Eu não sou médica, mas isso também resiste na criança. Só para vocês entenderem, tá? E hoje a gente entende isso e graças a Deus que a gente tem esse conhecimento e tem esse entendimento. Às vezes uma medicação que vai ser aplicada na criança, a criança vai tomar como um registro também, tá? Por quê? Simplesmente porque ninguém não foi comunicado. Simplesmente porque não foi comunicado isso à criança, tá? E aí a criança, ela de verdade, depois de estar lá registrado, está registrado. É igual cartão, tá lá, ninguém tira, né? Tá tudo lá. Quando a gente vai fazer ressignificações, Camila, é bem interessante que aparece, né, os registros. Aí a gente vai fazer as ressignificações, aparece lá os registros. E, de verdade, às vezes o próprio adulto, né, não nem lembra daquele registro. Nem lembra daquele registro. Uma criança que é exposta, às vezes, peladinha na casa, né, e aí tem aquelas pessoas que vai dizer: tudo agora é mimimi. Não é. Eu tenho casos que quando a gente foi ver a criança, porque estava peladinho lá e todo mundo riu, estavam rindo, achando engraçado a criança brincar e correr. Mas no registro da criança não foi isso que ficou registrado, né? No registro da criança, ela foi exposta e muito exposta pelas figuras que estavam ali, que deviam proteger ela. E olha que interessante, o registro foi totalmente distorcido pela criança. Por quê? Porque, de verdade, não foi o entendimento da criança. E aqui a gente não está querendo botar neura em vocês que são pais, não. Mas que eu costumo dizer, Camila, que até o básico precisa ser ensinado. Tudo precisa ser dito e ensinado. Porque se ninguém disser e ninguém ensinar, nunca ninguém vai saber. Né? Óbvio, né, Simone? O óbvio precisa ser dito. Ele precisa ser dito, né? Ele precisa ser dito e precisa ser ensinado ainda. E estamos com 1h09 de live. De verdade, eu quero que você faça esse grande fechamento, esse encerramento, né? O workshop está programado para o dia 9 de setembro, um sábado, tá? A gente vai passar ali um sábado praticamente inteiro nesse workshop, porque a gente tem muitas coisas a entender, aprender e desbravar, tá certo? Vocês vão entender, né, muito sobre a parte do corpo, como o que ela representa, né? O que
esse traço de caráter, por exemplo, aquela pessoa que tem um bumbum mais quadradinho, como é que essa pessoa se relaciona? É interessante a gente saber. Não é uma verdade absoluta, mas é um padrão, padrões que foram catalogados. Então, como é? Como é? É uma forma na vida que ela se relaciona. Por exemplo, hoje a gente sabe pelos estudos que existe existe uma desassociação do que o seu corpo é a parte da frente como que é a parte de trás. Um exemplo, a parte da frente, como eu me apresento para um mundo, a parte de trás, minto. Um exemplo, a parte da frente, como eu me apresento para o meu sistema familiar, a parte de trás, como eu me apresento para o mundo. Olha que interessante, né? E saber do corpo, né, Simone, do nosso formato, ajuda muito a entender a forma que eu lido com a minha sexualidade, com o meu prazer. É um manual nosso. Por quê? Porque às vezes tem coisas ali que nem a gente sabe. Ou que a gente até sabe, mas estava bem escondidinho. Por quê? Porque em algum momento alguém julgou e disse que era errado. Em algum momento alguém repreendeu. E, na verdade, é uma coisa que você às vezes gosta, mas só aconteceu uma vez na vida, né? Só aconteceu uma vez na vida. Foi lá com aquele namorado de não sei quantos tempos e isso nunca mais aconteceu. Só que você, às vezes, na hora da relação, anseia que aquilo aconteça. Porque é um desejo. Mas você não sabe. Você não sabe por que gostou daquela vez. Você não se entende, não se compreende, não se conhece. Como é que você vai para a relação, né? E como é que você vai se apresentar para o outro? Quando você já conhece o seu mapa, fica muito mais fácil ter um relacionamento com muita mais disponibilidade e prazer. Essa Sem criar expectativa e sem criar expectativa da responsabilidade que o outro precisa satisfazer o meu prazer, o meu desejo, porque é o outro que tem que saber de mim. E aí eu transfiro essa responsabilidade e me frustro. Porque era esse meu desejo, né? Ele estava aqui. Eu não manifestei, eu não pronunciei, eu não falei, eu não coloquei para fora. Mas eu quero que o outro adivinhe na hora e me satisfaça. E que eu saia dali plena e satisfeita, sem ter comunicado. Gente, isso é muito cruel com o outro. É você colocar o outro numa posição que ele nunca vai conseguir dar conta e atender, que é as expectativas que você tem na sua cabeça. O nome disso é crueldade. Por quê? Porque a gente não tem como dar conta do que a gente não sabe. De verdade. Deixo com você aí um fechamento, Camila. Gratidão, gratidão. Beijos. Você pode fazer as conclusões para a gente encerrar. Eu que agradeço esse bate-papo maravilhoso. Né? Também. Assim, se deixar a gente vai. Bom, para vocês entenderem um pouco como que funciona essa questão da sexualidade, do corpo, eu vou passar um exercício assim, muito prático para vocês fazerem em casa. Então, vocês vão pegar uma folha, vocês vão dividir em 3, né? 3 espaços, né? E aí vocês vão colocar corpo físico, corpo emocional e corpo espiritual, que é essa conexão com a gente mesmo, né? Esse estado de presença, esse autoconhecimento. E você vai escrever, né, nesse corpo emocional, né? Como que são as suas emoções? Quais são as emoções e sentimentos mais presentes no seu dia a dia? É a ansiedade, a preocupação, é raiva? Né? Faça uma análise do seu corpo emocional. Né? O que tem de pensamento? Quais são as suas crenças? Né? O que compõe esse corpo? O corpo
físico, né? Como que você se olha? Né? Você pode até para o espelho grande, né? Fazer esse exercício depois do banho, de se olhar nu. Né? O que você vê nesse corpo físico? Né? Como que é habitar o seu próprio corpo? Né? Como que é existir nesse corpo físico? Quais são os sentimentos? É prazeroso? Tem uma boa autoestima? É só crítica? Você fala, nossa, detesto o meu corpo, né? Qual que é a sensação, né, desse corpo físico? Como que você lida com quem você é, né? E na espiritualidade, essa conexão, né? Como que é a relação com você mesmo? É uma relação de amizade? Você se cobra muito? Você é muito rígida? Como que é essa relação? E aí a gente já começa, né, a ter, assim, uma visão, né, do que é a nossa sexualidade nessas 3 áreas. Então, para você que tem dificuldade um pouco de entender, de trazer esse processo de autoconhecimento, escreva, né, como que é essa relação nesses 3 campos. Isso vai te ajudar muito a identificar as suas dificuldades com o prazer, com o erótico, com o outro. Eu falo, né, que pra gente gozar sem neura na cama, no prazer, no outro, né, na troca, na intimidade, porque a gente precisa gozar sem neura com a vida. E esse estado de gozar é uma entrega com a vida mesmo. Né? Eu sou uma pessoa que eu me permito me deliciar, né, com um prato saboroso. Né? Eu sento ali, né, eu me entrego para o que eu gosto, eu consigo parar, relaxar, falar, nossa, hoje o mundo pode estar acabando, que eu vou sentar, eu vou relaxar, eu vou fazer o que eu gosto. Né? Eu vivo no estado de bomba relógio. Pensa na pressa, né, na sobrevivência. Né, de ter que fazer, e eu não quero fazer. Né? Como que é a minha relação com a vida? Né? É uma relação sem neuro. Eu sou uma pessoa leve, eu consigo lidar com os desafios, com os conflitos de uma forma madura, adulta. Ou eu sou uma pessoa birrenta, que é tudo do meu jeito, que eu sou controladora, que eu sou uma pessoa dominadora. Né? E tudo que foge do meu controle eu surto. A gente precisa começar a observar como que é a nossa relação com a vida, né? Porque se eu for uma pessoa muito neurótica, eu vou ser uma pessoa que extremamente tensa neurótica na cama. Então, não adianta, gente, eu falo que para curar a sexualidade, as funções sexuais, primeiro eu preciso olhar a minha relação com a vida. Esse é o primeiro ponto. Bom, e fica o convite para o workshop, dia 9. Eu vou ter uma participação, então eu vou aprofundar mais, falar bem detalhado sobre cada uma das disfunções sexuais, né? Como que a terapia sexual, ela ajuda, o que é a terapia sexual, como que é o meu trabalho, né? Como que eu atuo na terapia sexual, quais são os benefícios, o que é sexualidade, o que é sexo, enfim. Eu vou trazer esses assuntos que nós abordamos aqui de uma forma muito mais específica, né? Como lidar com a sexualidade na vida, no relacionamento a dois. Se eu fosse vocês, eu não perderia nada, né, Simone? E Verdade. essa visão que a Simone traz, né, quando eu agrego com o meu trabalho, vocês vão perceber que está tudo relacionado, né? Porque a minha visão de sexualidade, ela não é puramente orgânica, biológica. Tem a questão fisiológica, tem, a gente não pode desconsiderar, né? A questão de comorbidade, diabetes, pressão alta, enfim, sedentarismo, hormonal, né? Questões hormonais, mas a sexualidade, o sexo, ele não passa somente pelo fisiológico, até porque o nosso funcionamento orgânico, ele está relacionado à espiritualidade e ao emocional. Então,
é uma visão ampla, sistêmica, né? Para vocês começarem a trazer essa observação para a prática. Eu preciso me conhecer, preciso saber como funciona o meu corpo. E aí entra o conhecimento da Simone. Então, é algo assim, que é um conhecimento que não é uma linguagem difícil, né, Simone? É uma linguagem muito acessível Isso. e é algo prático, né? Eu falo que a minha terapia sexual, ela é prática, né? Ela para dar resultados porque a pessoa precisa experienciar, vivenciar no dia a dia. Então, tem um momento ali das sessões, né, que é essa troca verbal, mas a pessoa precisa experienciar. Então, o workshop ele vai dar muito essa visão aí, de vocês começarem a trazer para a vivência a sexualidade. Bom, é isso, Simone. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês que dedicaram esse tempo, né? Eu sou de Minas, então aqui tá um friozinho. Então, você é generosa, né? Tá muito frio, né? Então, assim, mais de 10 horas da noite vocês dedicaram, separaram esse tempo para poder nos escutar. Então, é gratidão mesmo. E eu espero vocês no workshop. Trazendo aqui para vocês, tá? O link do Zoom eu já abri para quem quiser entrar no VIP, só 20 minutinhos. O workshop, o valor é 197 e também vai receber de bônus o grupo de estudo de traços de caráter, tá bom? Para quem se inscrever, ok? Vai receber 2 bonificações aí top. Vai receber a estrutura que a Camila falou, vai receber tudo detalhadinho sobre como funciona cada traço de caráter na sexualidade e de bônus vai ainda aprofundar os traços de caráter. Tá bom? Gratidão a todos. O link do Zoom eu já enviei para todo mundo nos grupos. Quem não conseguiu o link, é só pedir que a gente envia também. 20 minutinhos só, tá bom? Beijos. Enviei para você também, Camila, se você desejar entrar. Viu? Beijinho, gratidão. Beijo, gente. Beijos, beijos. Gratidão a todos.